Seja bem-vindo a mais uma Conversa Fraterna. Olá, queridos companheiros, que a paz do nosso amado Mestre Jesus seja conosco hoje e sempre. Eu sou a Ruth, do Grupo Fraternal Eurípides Barçanufo. Convido vocês para compartilharem comigo um momento de reflexão e prece sobre o Evangelho de Jesus, vibrações e fluidificação das águas. Queridos companheiros, vamos relaxando, aquietando o nosso corpo, nossa mente, nosso coração, buscando o silêncio interior, nos colocando em condições de prece, esquecendo as nossas dificuldades do dia a dia, nos desprendendo das nossas preocupações e bem tranquilos e serenos, vamos nos ligando uns com os outros, em pensamentos amorosos e vibrações de paz e esperança. Vamos nos ligando com nossos mentores individuais, nossos anjos protetores, sentindo sua presença e seu amor, agradecendo-lhes por nos proteger, aconselhar, orientar e nos amar incondicionalmente. Que Deus os abençoe. Liguemos com muito amor ao patrono do nosso grupo, nosso querido professor Eurípides Barçanufo, projetando intensa gratidão a ele. Vamos nos ligando amorosamente com os veneráveis suas fraternidades do espaço, que trabalham para Jesus e que dão sustentação aos trabalhos espirituais do nosso grupo, pedindo-lhes que nos envolvam, derramando as bênçãos de Jesus sobre cada um de nós. Liguemos-nos agora com Ismael, anjo preposto do Cristo para a nossa pátria. Vamos doando nossas melhores vibrações para auxiliar o nosso Brasil, o nosso planeta, neste momento de regeneração. Vamos projetando-lhe uma luz para ajudá-lo na condução do Brasil, frente a essa crise de saúde, política, econômica e social que ora estamos passando. E assim, mais suaves e serenos, vamos às esferas de Maria de Nazaré, a nossa Mãe Santíssima. Vamos deixando que sua luz, o seu amor nos envolva, nos acalme, leve ao nosso coração toda a paz, toda a serenidade que precisamos. E com Maria vamos às esferas do nosso amado Mestre Jesus, sentindo a sua doce presença. E diante de Jesus, abramos nossos corações para a sua luz, o seu amor, e que as suas vibrações de paz penetrem profundamente em nosso ser. Que assim seja. Agora, queridos companheiros, é sempre com muita alegria que nos reunimos a vocês, refletindo sobre os ensinamentos de Jesus e como vivenciá-los em todas as oportunidades da vida. Divino Mestre, envolva todos nós em sua luz, abrindo nosso entendimento para as lições do Evangelho, que traremos hoje para refletirmos com o auxílio dos amigos que inspiram a todos nós. O tema de hoje está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sedes Perfeitos, nas Instruções dos Espíritos, item 7. É uma palavra tão pequena em dimensão, mas de um alcance e de uma dimensão espiritual tão profunda, tão importante para a nossa vida cotidiana, para o nosso processo de evolução espiritual, a palavra dever, porque ela nos conduz à reflexão sobre responsabilidade, compromisso, transformação, o que muitas vezes acaba sendo um pouco difícil, não é? Quando fala de dever. Mas nós estamos, de fato, em busca da paz de nossos espíritos, de evolução, de serenidade, de alcançar aquilo que o Mestre nos apresentou como sendo o reino dos céus em nós. Precisamos tomar essa consciência do nosso dever, ou consciência da responsabilidade que cada um tem na construção da nossa felicidade. Pois na medida em que mergulho em mim mesmo, na medida em que me instruo, passo a identificar que todas as causas de infelicidade em minha vida, na verdade, moram dentro de mim. E são essas causas que eu preciso reconhecer, acolher para transformar. Não negar, mas sim transformar. Tem uma frase de Khalil Gibran que diz assim: E disse o divino, ame o seu inimigo, e eu o obedeci e amei a mim mesmo. Olha só,
percebemos que o grande inimigo da nossa felicidade mora dentro de nós, figurando em pensamentos, em emoções, mágoas, que precisam ser renovadas, trabalhados, sublimados. Portanto, é com essa consciência que vamos refletir sobre o dever, algo fundamental que precisamos identificar se quisermos avançar na jornada evolutiva. Todos nós, em nossas atividades cotidianas, encontramos aquelas que temos o dever de realizar, seja por impositivos legais de necessidade, aquilo que de fora se estabelece um comportamento esperado de cada um de nós. Da mesma forma, na pauta das nossas experiências espirituais, encontramos também o dever como mecanismo de reajuste em relação à lei divina. O Espírito Emmanuel, nesse tópico, nos informa que o dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina para o desenvolvimento de nossa faculdade. O dever, como preconiza Emmanuel, não é somente algo que se impõe sem nenhum propósito. Ele tem origem no ajuste das leis divinas em relação àquilo que nos compete realizar para o nosso próprio crescimento. Ou seja, o dever deriva não somente de uma imposição externa, mas de um desejo, de uma necessidade interna de crescer, de progredir e de nos acertarmos em relação a essa lei. No Livro dos Espíritos, na questão 614, Kardec pergunta aos espíritos: o que se deve entender por lei natural? E os espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. O dever, então, em relação a essa lei, comparece na dimensão desse mecanismo de ajustamento a uma lei escrita para a nossa felicidade, não é? Portanto, uma imposição que ignora os nossos interesses, que ignora os nossos anseios, nossos sonhos, nossas características. O dever, no capítulo do ajustamento a essa lei divina, é algo que diz respeito àquilo que nós queremos numa dimensão muito profunda, porque todos nós queremos ser felizes, todos nós queremos encontrar a paz, a harmonia nos nossos caminhos. Mas nós olhamos para a realidade que nos cerca, muitos de nós nos perdemos em ilusões muito tristes, porque nos dedicamos a propósitos, a tarefas, a atividades que podem nos parecer bastante agradáveis no início, não é mesmo? Mas que nos conduzem a precipícios profundos. A lei estabelecida pelo Criador diz respeito a essa felicidade. Ajustarmos a essa lei, portanto, é o dever que nos cabe na busca da satisfação dos próprios interesses como seres imortais que somos. Na questão 621, Kardec continua. Pergunta aos espíritos aonde está escrito essa lei que estabelece os nossos deveres. E os espíritos respondem, na consciência. É assim é preciso que nos consultemos a nossa consciência. Ouvir aquela voz que sussurra em nosso íntimo sobre quando devemos fazer alguma coisa, quando devemos nos renunciar, quando devemos começar determinada atividade, quando devemos nos precaver de determinado problema. A consciência é esse livro onde a divindade escreveu a sua lei e temos ali o conjunto das nossas responsabilidades. Para ouvir a nossa consciência, o primeiro mecanismo é o mecanismo do autoconhecimento. Saber quem somos, separar um tempo do nosso cotidiano para refletir sobre nós mesmos, para buscar nos entender sem nos exaltar, sem nos criticar, sem nos menosprezar, mas para que nós nos conheçamos, saber aquilo que já temos conquistado e aquilo que nos falta obter na nossa pauta evolutiva. Para a nossa paz espiritual. O autoconhecimento, portanto, é aquela via de acesso à nossa consciência para que possamos ali ler as leis que estabelecem o dever perante a nossa própria felicidade.
Jesus é o exemplo mais intenso, mais completo do dever bem cumprido das leis divinas. Jesus, quando esteve conosco na sua vida de diversas formas, demonstrou aquilo que nós devemos praticar no nosso cotidiano para encontrar o caminho da felicidade. Os seus ensinos, os seus gestos, os seus atos, os seus exemplos, conformam para nós um roteiro iluminativo para que nós possamos ver refletidos em nós essa lei divina e internizá-la pelos nossos atos. O cumprimento do dever no cotidiano das nossas vidas estabelece os mecanismos de paz interior, de equilíbrio e felicidade. Busquemos, então, o dever bem cumprido, na retidão, nesse patamar para o nosso crescimento e a nossa evolução. Lembrando sempre que o dever já está em nós a partir das leis divinas esculpidas em nossa consciência. E como ele se amplia à medida que mergulhamos nesse processo de autoconhecimento. Desvelamos essas leis e passamos a identificar melhor a nossa responsabilidade perante a vida. Deveres que se manifestam para com o próximo, para com nós mesmos e para com Deus, e que têm também a responsabilidade ou a tarefa na criação divina de sustentar nossa paz, a ordem e a evolução. Eis o dever segundo a visão espírita. O dever é individual e intransferível, cada um no seu estágio. Por isso, encerro com a nossa conversa fraterna com uma frase de Chico Xavier, para a reflexão de cada um de nós. Aos outros dou o direito de serem como são, mas a mim dou o dever de ser a cada dia melhor. Eis o caminho da paz. Que Jesus nos abençoe. E agora, queridos companheiros, vamos assim, continuando ainda ligados com a espiritualidade maior, vamos nos preparando para as nossas vibrações finais e fluidificação das águas. Procuremos nesse momento a nossa tranquilidade, fechando os nossos olhos, acalmando nossos pensamentos, sentindo apenas o ambiente, a suavidade da música, relaxando nosso corpo, nos interiorizando e nos colocando assim à disposição para recebermos o atendimento das equipes do espaço. Concentrados, busquemos sentir a ação dos mentores sobre nós e nos envolvendo com o nosso anjo de guarda, pedindo a ele, sempre presente em nosso dia a dia, que fortaleça nossos pensamentos no bem, nossa fé e nosso amor. Coração aberto, com muita devoção e bem ligados ao plano divino, peçamos ajuda para aquilo que necessitamos. E assim, com muito amor em nossos corações, nas nossas mentes e em vibrações de paz e luz, vamos rogando pela fluidificação de nossas águas, que elas possam ser transformadas no remédio que cada um de nós está necessitando para a sua saúde, refazimento e o seu equilíbrio físico, espiritual e mental. Passemos para as vibrações. Vibremos luz e amor para o nosso planeta, para todas as nações do mundo, pelos seus dirigentes, para que sejam fortalecidos no desejo de manter a paz e a harmonia entre todos os povos. Vibremos pelo nosso Brasil, por todos os brasileiros, pelos nossos governantes, para que recebam a inspiração do nosso querido anjo Ismael, para a manutenção da paz, da ordem e do progresso, tão desejado por todos nós. E vamos solicitando a proteção do alto e a projeção do amor do nosso Divino Mestre Jesus e de Maria Santíssima para todos os doentes do corpo e do espírito. Para os que estão necessitando de esperança, pelos que se encontram desanimados, pelos os que se sentem desamparados e tristes, possam ser envolvidos em vibrações de ânimo, coragem, fé e esperança. E vamos assim irradiando, vamos rogando saúde para toda a humanidade, nesse momento grave em que tantos são vítimas da pandemia. Que a misericórdia divina se derrame sobre todos nós, socorrendo e protegendo.
E vibremos muita luz, proteção e coragem para as equipes dos médicos e enfermeiros que estão trabalhando no atendimento aos necessitados, aliviando os sofrimentos e confortando os familiares. Vamos vibrando por todos os lares e que as famílias sejam inspiradas a orar com mais frequência, que tenham mais fraternidade entre si, mais amor, respeito e possam exercitar a compreensão, o entendimento e o perdão, para estarem sempre em paz e em harmonia. E muito especialmente, vamos vibrando pelos nossos lares, pelos nossos familiares queridos, onde estiverem, e por nós mesmos, nos entregando ao Pai, para que se cumpra em nós a sua vontade. Vibremos ainda à disposição dos mentores, para que utilizem essas vibrações como necessitarem. E agradecidos pela presença de amor e de luz de Jesus, nosso amado Mestre, e da nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré, e da espiritualidade maior, glorificamos a Deus, nosso Pai, com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, Senhor. Feliz semana a todos. Você ouviu Conversa Fraterna, uma iniciativa dos grupos fraternais Eurípides Barçanufo e Luz de Eurípides.